Formado e de altíssimo astral com a nossa bancada democrática, porque o Brasil ganhou! Brasil campeão! América do Sul é do Brasil! Brasil campeão das Américas, e o América campeão mineiro. Explique daqui a pouco. Campeão mineiro! E Dadá, Maravilha! eu estava lá no Maracanã, eu não acredito o que aconteceu comigo. O povo gritando, Dadá, eu fiquei emocionado, eu chorei. Mas você merece, você merece. Obrigado. Vamos, Gão, fala alguma coisa. Vamos, Cruzeiro se preparando para a dentro. decisão. A única seleção ex-campeã na bancada é a seleção do nosso Cruzeiro. Está preparando essa semana para a Copa do Brasil. Jogo decisivo. Então, vamos falar de tudo isso e muito mais. Copa América, bastidores, a Argentina reclamando da terceira colocada, o Atlético se prepara para o Clássico, o Cruzeiro em meio a protesto também está se preparando para a Copa do Brasil e o América venceu tudo de jogo treino, tudo isso e muito mais aqui com ele. Magnânimo, Minas Gerais. Coelhão campeão Na mineiro. hora que tá valendo, Estamos com aquele que parou o Maracanã mais do que a seleção do Tite no domingo da decisão, Toledinho e o Gão. Achei que você estava falando do Thiago Neves, quando ele parou ano passado o Maracanã enfrentando o Flamengo, quando a gente ganhou o Hexa da Copa. Não, não é, desculpa. Não, é um negócio mais recente. Ah, sim, perdão. O Gão, segura a tristeza do Peru, Gão. Oi? Você não tá torcendo pro Peru? Peru não. Peru não. Quem tá muito triste é o Peru. Pretinho. Ele acreditou no Peru o tempo inteiro. Mas o Toledo mandou pra mim a mensagem ontem e tal, pá, falando que... Dando aquela força, né? Aquela força, pá, falando... Estamos aí, irmão. Não, o senhor também era peruano. Né? Não, Peru não, mas o meu peru é gigante, né? Nessa competição. Não quero saber de intimidades, vamos através. Brasil, 2-0. É verdade. Quer dizer, às vezes não. 3-0 Brasil. O Brasil ganha de 3-0. Eu queria um campeão inédito e tal, mas o Brasil ganha de 3-0. Legal! 3-0 também é o meu ponto. Hoje nós estamos concordando o tempo todo, meu hoje, hein, Paulo? 2-1 para a seleção peruana. Pronto. 2-1 para a seleção peruana. Pronto. Palhaçada, hein? Nem que a vaca tussa. Nem pra cá, nem pra você. É Que isso coisa aí. linda. Parabéns, parabéns. O Brasil tem muita gente despeitada que tem inveja desses jogadores, fala que isso não é seleção brasileira. A seleção é brasileira, sim. Ninguém mais que o Daniel Alves representa o brasileiro, o povo sofrido do Nordeste, que venceu. E venceu bonito, contra todo mundo que estava contra. Daniel Alves, que é o maior campeão, é o jogador em atividade, na verdade de todos, né? Que mais tem títulos em sua carreira. Parabéns, Daniel Alves, representa muito bem seu povo. Nós temos a mania no Brasil, Dadá, de desqualificar quem faz sucesso. O cara tá lá na Europa, tá brilhando e jogou muita seleção. Nós vamos falar disso aqui ao longo do programa. Parabéns, Brasil. Parabéns, futebol brasileiro. Recuperamos a América do Sul e agora vamos recuperar o mundo. Valeu, bancada. Quero falar para você que em 29 anos de experiência, o Grupo Souza Lima oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. Destaques do Grupo Souza Lima: serviços de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima é confiança, é qualidade, é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Semana importante. Volta. Semana importante pro Cruzeiro na Copa do Brasil enfrentar o freguês do lado. Calma, América campeão mineiro. Explica no próximo bloco. América campeão do jogo treino. Campeão do jogo. De segunda.
Estamos com o Dadá Toledo e o Gão, a quem eu pergunto. Gão, você ficou aí eufórico no intervalo. Notícia nova sobre o caso Fred e a Justiça do Trabalho. O que fez com a multa? Só um minuto, meu ponto de esquerda. Repete pra mim, quem mesmo falou sobre a multa agora? Justiça do Trabalho. Exatamente, foi o que eu falei aqui no programa. Por quê? Porque eu falei, aquela vez que saiu aqui sobre aquela da multa de 10 milhões, que na minha concepção, em termos trabalhistas, né, a CNDR, né, Câmara Nacional de Resoluções Esportivas, o RD, na verdade, não tinha competência para poder, né, fazer a execução disso e nem avaliar o que estava acontecendo. A Justiça do Trabalho era mais competente para isso. Então a Justiça do Trabalho, pelo menos momentaneamente, porque cabe ainda recurso, né, dá como suspensa a multa de 10 milhões do Fred. Pois bem, é exatamente o entendimento contrário do vice-presidente do Atlético, Lázaro Cunha, que a gente comentou aqui há alguns dias, né, de que a competência para julgar isso não seria da Justiça do Trabalho, a gente está apurando junto ao Atlético, junto ao Cruzeiro, junto ao Fred, todas essas informações para trazer daqui a pouquinho com mais detalhes. Então, fechando aqui, Dadá, a 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte concedeu antecipação de tutela hoje, agora há pouco, para suspender o processo arbitral que ordena o pagamento de 10 milhões por parte do Fred ou do Cruzeiro, que seja para o Atlético pela transferência do atacante. Dadá. Vergonha! 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 Vamos entender uma coisa. Vergonha! O que determina a atuação de um atleta por um clube de futebol é o seu contrato de trabalho que tem vigor na Justiça do Trabalho. Então ela tem que. O que o Fred fez foi um distrato na época, que o Atlético achou que poderia cobrar 10 milhões. Eu que estou aqui no meio da discussão, né? É um caso polêmico, né? Que a gente vai discutir muito ainda, mas eu penso como o Gão. Eu acho que nenhum trabalhador pode ser impedido de atuar na sua área por situação nenhuma. Então, ou se o Atlético quisesse, ele ficasse com o contrato valendo. Perfeito. Agora, cancela o contrato e ele não pode ir para um rival, eu não acho isso certo. Daqui a pouco mais detalhes, então, da suspensão pela Justiça do Trabalho da multa do Fred. Agora vamos falar de Brasil campeão. Hein, Dadá? Você estava no Maracanã, né? E ficou emocionado. Daqui a pouco a gente vai mostrar o rei no Maracanã. Bom Fiquei demais. emocionado. Obrigado, torcida brasileira. Eu pensei que eu fosse rei só no Rio, só em Belo Horizonte. É no Rio, é Rio Grande do Sul, é no Brasil, é no mundo. Ai, meu Deus. Cola. É final, meu amigo. E mesmo no Rio de Janeiro, os peruanos chegaram se sentindo em casa. Mas, como se para deixar bem claro que é a dona da casa, a torcida brasileira chegou em peso. Aliás, falando em dona, a dona Maria levou, além de muita confiança, um mascote inusitado. É meu bichinho de estimação, o nome dele é Tite. E se dependesse da torcida nesse domingo, o Tite ia cantar de galo. 3-0 Brasil. O jogo vai ser apertado hoje. Vai ser apertado? Vai ser apertado. 6-0, fora o baile. Em toda a história, em 44 jogos entre as duas seleções, o Brasil venceu 31. Perdeu apenas 4. Mas dessas 4 derrotas, 3 foram disputando a Copa América. O que traz para essa final uma expectativa ainda maior. Bola rolando. O jogo começou muito disputado. Até que Gabriel Jesus fez uma bela jogada pela direita e cruzou para Everton Cebolinha abrir o placar. 1-0. Neste lance, o juiz viu pênalti de Thiago Silva. Depois da confirmação do árbitro de vídeo, marcou. Pênalti para o Peru. Guerreiro bateu e empatou. Brasil 1, Peru também 1. Foi o primeiro gol que a seleção sofreu no campeonato. Já no fim do primeiro tempo, Gabriel Jesus recebeu a bola na entrada da área e, com muita habilidade, balançou as redes, fazendo a equipe brasileira ir para o vestiário à frente do placar. No segundo tempo, o Brasil continuou dominando o jogo, mas Jesus foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo. Mas não teve jeito. Faltando poucos minutos para acabar a partida, Cebolinha sofreu pênalti. Richarlison bateu e coroou a vitória. 3-1 e Brasil campeão. É a 9ª vez que a seleção brasileira conquista a Copa América. O primeiro título de Tite no comando da equipe. Eu me tornei técnico da seleção hoje. É inimaginável. Eu não tenho adjetivo para traduzir isso daí não,
dessa felicidade. O técnico rebateu a declaração de Lionel Messi, que disse que a Copa América foi comprada para o Brasil. Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, eu coloquei dessa forma, ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. 12 anos desde a última conquista da Copa, o futebol brasileiro volta a reinar na América. Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar o fato Messi, tá? Mostrar a decisão do terceiro lugar entre Argentina e Chile. Mas, de toda forma, Tite campeão, seleção campeã, vai continuar tudo do mesmo jeito? Do mesmo jeito tá bom? O que a bancada acha? Em termos de seleção brasileira, eu acho que tem alguns valores aqui dentro do Brasil que podem ter oportunidade na seleção brasileira. É fato. Eu não sou torcedor da seleção, mas ao contrário do que muitos dizem que eu fiz brincadeira na Copa do Mundo, falei sobre o Uruguai, aquele negócio todo, mas não tenho uma torcida contra a seleção, só não tenho nenhum tipo de sentimento envolvido. Eu acho que o Tite chegou num ponto muito bom, porque é o futebol brasileiro que a gente quer ver, né? O Brasil jogando para frente. Ele jogou com 2 pontas, um volante praticamente, o Casemiro, o Arthur, que é o Arthur, né? O Arthur, que é mais um meia, o Coutinho solto, os laterais chegando, é o futebol brasileiro que a gente quer ver. Então eu estou satisfeito com a postura do Brasil, com a raça e com a qualidade que o Tite deu ao time. Se tem alguma crítica ao que ele já fez, nós temos que parabenizá-lo agora. Bem, eu quero pedir desculpa ao público, porque eu vou agradecer aqui o Toledinho. Ele falou o que eu queria falar. Eu não tenho vergonha de copiar, não. A gente está sempre aprendendo. Agora, o Brasil deixou o Dadá feliz. Eu fiquei feliz porque eu vi um Brasil heróico. Gostou, Leozinho? Gostei, Dadá. Um Brasil heróico. Mexeu com o coração do Dadá, torcedor brasileiro. Enfim, Brasil, o melhor da América do Sul, e nós vamos conquistar o mundo. Beleza, então, vamos ao que aconteceu na internet, nas redes, né? A zoeira é total. Tá vendo que estamos comemorando, Messi? Chama-se título pela seleção. É aquela musiquinha que o pessoal cantando, eta, 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 o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Que coisa, hein? Ponto chegando. Mais um título da seleção brasileira, porque eu fui nascer justo na Argentina. E nessa época, né? Que se ele pega o Maradona, imagina o Maradona e Messi. Nota triste da noite, lesão de Daniel Alves confirmada, motivo excesso de taças levantadas. Essa lesão o Rei Dadá tem também. Eu tenho. De tanta faixa. 40 títulos. 40 títulos do Daniel. E títulos gigantes, hein? Títulos gigantes, super. Não, tem uns menores também, mas não sim, interessa até. Champions League a gente tá cansado de levantar. Gabriel, está chorando ou rindo? Cara, isso aí lembra minha mãe quando me acordava de manhã e falava: emoção. tá na hora de ir pra escola, meu filho, nesse frio de 6 graus. Jogador não pode chorar, não. Chorar, rapaz, dá força pro adversário. Cássio e Fagner, campeões sem nem entrar em campo, só para comemorar, né? Mas o time se faz com os reservas Claro, também, que tem ajudam que nos treinos. Ainda bem que eles também não são titulares, né? Graças a Deus. Até que o Cássio eu não tenho muito medo, não. Mas o Fagner rola um titular é rançozinho, complicado. Vamos falar então, vamos lá. A última aí, por favor. Agora não tenho nem como falar de roubo a favor do Brasil, tá complicado. Bom, vamos ver daqui a pouco, porque aquele pênalti foi muito discutido, né? O pênalti que o Richarlison bateu. Daqui a pouquinho a gente fala mais de seleção campeã da Copa América. Agora vamos voltar para o nosso quintal, o Hugão. O que aconteceu? A sede foi, aliás, o Parque Esportivo foi quem amanheceu sob protesto. Vamos ver aqui, ó. Fim da milícia no Cruzeiro. Que faixa é essa, Hugão? O que é isso? Pois é, o que tá pegando é o Fim da seguinte, é que milícia? no meio da madrugada de sábado para domingo, né, alguns torcedores foram protestar. Teve um protesto também no domingo de manhã de alguns torcedores, em que eles colocaram essas faixas em frente à sede administrativa do Cruzeiro, né? Onde fica ali na verdade foi em frente ao Parque Esportivo, né? Ali do Barro Preto, né? Onde as pessoas pediam a saída do Serginho, que fez parte da bancada, pediram a saída do Wagner Pires e também do Itair Machado. Aí a torcida realmente se manifestando e todo protesto, nós estamos no Estado Democrático de Direito, todo protesto que não tenha violência, eu acho que é extremamente válido para a gente poder expressar a nossa razão. Aqui eu sempre coloquei a minha opinião muito clara. Eu acho que eles deveriam ter sido afastados, teria que ter uma postura do presidente,
né? Mas depois que ele colocou também lá aquela nota em que ele passa pelos poderes pro Itaí também, eu fiquei extremamente preocupado com isso. A postura teria que ser do presidente depois do dia que aconteceu aquelas denúncias no Fantástico. Hoje eu estou muito descrente sobre a saída deles. Não quer dizer que eu concordo com a permanência, não. Estou descrente com a saída deles. Pois bem, vamos tirar aqui, pode tirar. Eu acho protesto, eu concordo com o Gão, acho protesto, estamos num país democrático, protesto é sempre justo. Não quebrou nada, não bateu em ninguém. Não haja depredação. Mas também a gente vê, o Toledinho pode até me ajudar, a gente vê pessoas já acusando, né? Porque falar em milícia no Brasil tem um sentido, tem um significado que a gente sabe qual é. Por exemplo, o Rio de Janeiro sofre há anos com a questão da milícia. E a milícia então, é pior do que o bandido. A milícia então, é o policial que virou bandido. Que virou bandido. Então é muito forte. É muito forte. Então, assim, são acusações que cabem até processos e tal, caso seja identificado, enfim. Estou defendendo ninguém, não. Não, entendi perfeitamente. Estão em investigação. Eu entendi o lado, se a cada reportagem no Fantástico, né, que a gente já viu que fez reportagens que depois não procederam. O presidente, o diretor de uma empresa, o diretor de uma estatal fosse ser afastado sem prova, aí acaba a justiça, não. Aí não precisa de justiça, não precisa do conselho do clube. Por quê? Né? Porque aí a própria imprensa já julga. Então acho que o afastamento é muito precoce para falar nisso, na hora que sai a denúncia. Mas tem que apurar e ver quem está com a razão ou não, quem errou ou não. Agora a milícia eu achei muito forte. Verdade. Bom, vamos falar por telefone com o advogado do Fred sobre essa informação, 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, suspendendo, né, a multa do Fred. Estamos com Maurício Correia, advogado do Fred, não é isso, doutor Maurício? Boa tarde. Exato, boa tarde. Como o senhor viu essa notícia que saiu agora há pouco dessa suspensão por parte da Justiça do Trabalho? Foi uma decisão correta que reestabelece ali a justiça, tendo em vista que a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, ela usurpou competência que era da Justiça do Trabalho, quando interpretou um contrato, na verdade, um distrato, e imputou ao jogador Fred o dever de pagar uma multa que não era devida. Doutor Maurício, é o Toledo, bom dia, boa tarde. Bom dia, Toledo. Perguntar para o senhor, o Fred, em determinado momento dessa celeuma aí, ele queria que o Cruzeiro honrasse com os 10 milhões, caso fosse necessário, pelo compromisso que ele e o empresário assinaram com o Atlético. Qual a posição dele em relação a isso? Ele voltou atrás e acha que não deve ser pago esse valor? Não, isso daí é uma outra situação, né? Se por acaso esse valor fosse devido, solidariamente o Cruzeiro pagaria, porque o Cruzeiro se comprometeu. Mas a questão agora, ela retorna para uma estaca zero, porque o valor não é devido. Esse é o posicionamento do atleta, é a tese defendida pelo atleta. Perfeito, doutor Maurício. Quem está falando é o Gão, representante do Cruzeiro aqui na bancada democrática do Alterosa Esporte, e durante muito tempo eu falei exatamente sobre isso. Bom dia, Gão. Bom dia. Boa tarde, na verdade, já passaram já de meio-dia. Pois não. Mas deixa eu falar uma coisa com o senhor. Queria que você explicasse um pouco para o pessoal entender o que é o contrato de trabalho e o que é o distrato. Dentro do contrato de trabalho não havia absolutamente nada em relação a esses 10 milhões, correto? Exatamente isso. E o contrato de trabalho de todo atleta profissional é um contrato especial. Ao contrário do que acontece, né, com o contrato de trabalho do trabalhador comum, o contrato de trabalho do atleta, ele obrigatoriamente, ele tem que ser por escrito. Então, ele tem uma série de requisitos e obrigações legais. Uma cláusula de não concorrência, que foi essa que está sendo discutida, que é objeto de toda essa discussão, ela precisa ali estar prevista no contrato de trabalho. Precisa estabelecer obrigações, precisa estabelecer contrapartidas. Não foi o que ocorreu. Somente no distrato, quando também o Clube Atlético Mineiro não era mais interessante para o clube, porque ele queria reduzir sua folha de pagamento. Isso não é o Maurício que está dizendo, isso está público em notícias que foram veiculadas pela mídia na época, em razão dessa necessidade de redução
da folha de pagamento também o clube queria se ver livre do atleta, então colocou nesse distrato, né, nesse rompimento, essa cláusula. Por isso que entendemos que ela não tem validade. Semana já começa boa, né, gente? Doutor Maurício, só mais uma questão. A gente vê que é comum, às vezes na Espanha, Real Madrid, Barcelona já fizeram isso, né, de rescindir tal e ter uma cláusula que proíbe que vá para aquele principal rival. Lá a legislação é diferente. Eu acredito que aqui no Brasil, pela nossa legislação trabalhista, não cabe esse tipo de item. Seria mais ou menos por aí a decisão do juiz? Olha, essa é uma questão até bem interessante. Em tese, você pode ter uma cláusula de não concorrência. Isso acontece com grandes empresários, diretores de empresas, mas por quê? É para você evitar que segredos industriais sejam revelados, mas durante um determinado período. Mas para isso, aquela pessoa, aquele trabalhador, ele vai receber uma compensação financeira para ele ficar em inatividade durante aquele determinado período. Pode ser 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, enfim. Então, para você ter uma cláusula de não concorrência, uma cláusula de não compete, você tem que ter necessariamente uma contrapartida. Essa é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é possível a existência de uma cláusula com essa conotação, com esse sentido, no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Mas o requisito é que, primeiro, esteja previsto no contrato de trabalho desde o início. Segundo, que haja essa contrapartida. Agora, a discussão interessante, uma discussão acadêmica que pode ser travada em torno disso em relação a um empregado que tem ali, seja detentor de segredos industriais, quanto a isso não há dúvida. Mas e o atleta? Qual o segredo que esse atleta possui que ele fica impedido de jogar contra o seu maior rival? Será que seria válido? Talvez, se houvesse essa contrapartida financeira, acho que poderia ser válida sim, mas esse é o requisito ali que a Justiça do Trabalho considera imprescindível para que uma cláusula com esse teor seja considerada válida. Obrigado, doutor. Me esclareceu e o senhor me deu uma ideia. Eu estou há 21 anos aqui, sei tudo do Alterosa Esporte. Vou ver se o Leopoldo Siqueira rescinde comigo e me deixa 2 anos parceiro. Pode ficar aí, você vai remunerado. Uma boa indenização aí. Eu pego uma grana e depois volto. Mas eu quero voltar, só para dar uns passeios. Doutor Maurício, me ajuda aí, doutor Carlinhos, se tiver. Carlinhos e Zé, que estiver ouvindo o programa também. Você ia dar rolê com viação cipó, quer dar mais rolê? Muito obrigado, doutor Maurício Corrêa, pela participação aqui, esclarecendo a situação da liminar, né, da Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela consideração com os amigos do Autotransporte. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos. Valeu então, doutor Maurício Corrêa, por telefone. Semana começou boa, rapaz. Muito esclarecedor e fala bem o advogado aí. Sim, muito bem. O Rafael, rapidamente aqui da nossa produção, conseguiu essa entrevista bacana. E o Atlético, a gente está tentando alguma informação. Nesse momento, a assessoria de imprensa informa que ainda não recebeu nenhuma notificação oficialmente, então não vai fazer, nesse momento, algum comentário sobre o assunto. Mas o Atlético, a gente vai falar sobre a preparação para a Copa do Brasil da Maravilha. Não sem antes mostrar, por foto, infelizmente, porque o treino foi fechado, Toledo. Mas já vale, pô. Que o América derrotou mais um rival nessa preparação para a volta. A gente pode chamar o América de campeão mineiro de inverno, né, Leopoldo? Sim. Já que nós sapecamos o Cruzeiro e o Atlético, que foram os dois que fizeram a final do Mineiro. Então, no momento, campeão mineiro de inverno, o Coelhão. Isso me dá um alento enorme, que o time está entrando nos eixos para voltar para a segunda divisão e ir lá, entre os 4, para subir de novo. Foi 2-1 contra o Cruzeiro, foi 3-1 sobre o Atlético. O time, então, tá... nós apertamos o pé contra o Atlético, porque o Cruzeiro nós ficamos com dó, porque já está com a crise danada, time fácil. A gente ia sapecar 3 ou 4, aumentava a crise. O América é um time solidário que não faz isso com os irmãos. Isso me lembra uma história. Tem um time aí que viajou aí na década de 50, enfrentou uns adversários aí.
Aí voltou, né? Aí deram uma tal de taça do gelo, né? Que não foi um campeonato, foi uma discussão que mais fez por aí. ou menos igual o Aí você jogou 2 jogos, ganhou, aí pega a taça de inverno. Roubou dele a taça do gelo, filho, tá louco? 2 treinos, não jogo. O Toledinho, você tá feliz de tudo, mas o time, quem fez gol? Quer ver? Aposto que nem sabe. Olha, pô, espera aí que eu vou lembrar. Toscano fez gol, o Billy fez gol. Na hora de contratar advogado para pedir rescisão. Aí tá ótimo. Vai lá, resenha pra caramba. Eu já tava me sentindo de férias, meu tá pô. bom. Dá maravilha. E a coisa não tá assim, nesse reinício, né? Jogo treino e tal, porque os reservas empataram com Coimbra. Mas você não tá nem aí pra isso, não, né, velho? Não, tô sim. Tá sim. Eu tô sim porque cachorro morto a gente tem que passar por cima. Pelo amor de Deus. O Galo, desse eu com vergonha, porque um jogo treino desse aí, no mínimo 4 gols. Eu não aceito menos do que isso. Tá certo, Rei. O negócio é o seguinte, o camisa 10 está empolgado pro clássico, né? Olha o que ele fala. Pela rua todo torcedor começa. Vamos ganhar do Cruzeiro, vamos ganhar. Mas na minha cabeça eu sou mais tranquilo. Eu concentro mais no dia que eu estou concentrado no dia antes do jogo. Aí eu sei que tenho que fazer, minha cabeça aí já encerra com o jogo, não tem mais nada, família parte aí, é só jogo. Então, nesse dia só treinando, trabalhando bem, tá bem fisicamente, taticamente a gente também está trabalhando bem. A gente está focada, sabemos o que temos que fazer, acho que o Otero vai poder jogar. Então, vai nos ajudar também muito. Então a gente está treinando, vamos concentrar mais, sabemos o que temos que fazer, então vamos nos preparar bem para ganhar, né? Clássico se ganha. Clássico se ganha. Falou? É assim que Dadá fala, né? Eu gostei, porque me fez lembrar Dadá. O meu time e o outro. Vai ganhar quem? Ganha quem tem Dadá. Quem tem Dadá? É o Atlético, então o Atlético ganha. Eu queria deixar bem claro uma coisa no futebol. É que nós, torcedores, nós pagamos um dinheiro muito alto por esse espetáculo que a gente está vendo. Então era a hora de ter mais respeito com o torcedor. Porque bolinha não se joga, não. Bolinha tem que ser no futsal, que é menor. No futebol é maior. Tem que jogar mais. Então, eu gostei do que ele falou, que ele está preparado, de que ele está pensando no Galo. Agora eu queria que ele falasse um pouquinho mais para o pessoal lembrar do Rei Dadá. Não, nós vamos vencer, vamos arrebentar com o adversário. Bom, daqui a raposinha faminta e magricela vai chorar. Daqui a pouco, Vai pode chorar, tirar as né? luzes. Daqui a pouquinho eu vou dar um recado para quem quer presentear aí o pessoal mais veterano com aquele celular que é uma beleza para a terceira idade. Já, já. Nós já demos pro Dadá, né? Eletroda grande, bacana. Não esquece mais nada, né? Ô, Toledinho. Ô, Leopoldo, Então. me deu uma pequena amnésia aqui, né? Certo. Porque, ó, o jogo treino, o Jonathan Belu fez 2 e o Rafael Bilu fez 1. E o Bilu aí já tinha marcado contra o Cruzeiro, repetindo. Agora, só para fechar aqui o noticiário, no Sub-13, goleamos o Cruzeiro de novo pela Copa IMEF, 4-1, campeão. No Sub-12, não, peraí, Sub-10, 2-1, América campeão. Tem um seu aí, fala para... O meu foi no Sub-12, né, na verdade. O Sub-12 o Cruzeiro ganhou, empatou em 0-0 com a América e ganhamos nos pênaltis lá na Arena Gregorão. Agora aqui, ó, o compromisso. Pietro Henrique é do Sub-10 do América, volantaço, foi um dos destaques da vitória aí. Parabéns. Beleza, então. Eu quero fazer uma pergunta pro Dadá, mostrando os gols aqui. Quem está mostrando, pode colocar. Dá pra colocar aqui. Dadá, o Casares é o cara dos gols, até bonitos e tudo mais. Só que eu quero te fazer uma pergunta antes de eu dar o recado do Oba Box. Dadá, o Casares não fez nenhum gol contra o Cruzeiro. E agora? Vai ser Tá agora? na hora de fazer. Tá na... Leozinho, não, o Dadá, quando fala em gol, eu fico meio doido assim, porque a coisa mais linda do futebol é o gol. Então, agora, a hora é... Pera aí que o Léo agora vai dar o recado, sei lá, que nós estamos comprando para você. Vai. Tá bom. Olha, já tem mais Copa América, Atlético e Cruzeiro para você. Você quer saber tudo que acontece no esporte, né? Curtir as piadas do seu time rival, ficar por dentro das novidades da família. Então, tem que ficar conectado com um aparelho que não vai te deixar na mão. E tem muito celular complicado de mexer por aí, né? Por isso eu te apresento esse aqui, que é o Oba Smart 2. Um smartphone totalmente pensado na terceira idade. Por quê? O Oba Smart 2 é simples, é fácil de mexer, tem botões e ícones grandes. Olha só, você faz uma ligação fácil, hein, vovô? Hein, vovó?
Tem também aqui, ó, o WhatsApp para conversar com a família, para seguir o seu time do coração nas redes sociais, as novidades do esporte você confere no nosso aplicativo. E tem também o Oba Smart 2, o botão SOS. Com um toque, você aciona quem precisa, para saber que está tudo bem com quem você ama. Então, garanta o seu Oba Smart 2 agora, com condição exclusiva. Ligue de graça para 0800 941 0125. Nos próximos 10 minutos, você vai ganhar um kit especial com fone de ouvido, película para a tela e capinha de proteção. E os 15 primeiros que ligarem para 0800 941 0125, além do kit, vão garantir o Oba Smart 2 com frete totalmente grátis. Então, tá esperando o quê? Liga agora, 0800 941 0125. Sinta-se mais seguro, conectado com a sua família com esse aqui. É o Oba Smart 2. E na Arena Itaquerão você vê aí a Argentina disputando o terceiro lugar com direito a muita confusão, o Messi reclamando. Leopoldo, fiquei muito triste com a postura do México, do Chile. Um time violento, bateram demais, Nem quase parece bateram o Chile, no ar. Nem parece o Chile que é bicampeão da Copa América, cara. recente bicampeão. O juiz sem expulso, cara. O juiz quase apanhou dos jogadores do Messi. O Medel que foi expulso junto com o Messi. O Messi foi injustamente expulso. Agora, não justifica o que ele falou aí, ó. O segundo gol do Dybala foi muito rápido, o goleiro Eu também lento. não entendo porque ele é banco na seleção da Argentina, não consigo entender isso. O árbitro é o Mário Dias de Vivar, do Paraguai. É muito fraco, sem postura, né? E o Messi foi muito inteligente no primeiro gol, que ele bate quando todo mundo do Chile estava reclamando. E a gente percebe que esse é o lance da expulsão. Ó, o Messi não faz nada, cara. Ele fica só. Esse cara tava louco. Esse Medel, acho que ele tomou algum remédio doido, viu, Léo? Ele não tava certo, não. Tem que parar com essa política de expulsar dois jogadores, viu, gente? Expulsa o cara que tá provocando a confusão, cara. Se o outro tá sendo... Outro acho que tem sangue de barata, né? Tá louco, né? Não, e o Messi fica quieto. E outra coisa, aí foi o VAR também que atuou, que a falta foi em cima da linha lá. E é considerada a área, o juiz tinha dado fora. Aí ele foi olhar. Agora, e você olha o histórico do jogo também. O Medel estava batendo em todo mundo. O Messi não bate em ninguém. Se fizer a mesma coisa, você dá amarelo pro Messi e vermelho pra esse descontrolado aí. Desequilibrado. Agora, no meio e fez gol. Não justifica o que o Messi falou, porque o Brasil ganhou justamente da Argentina, não teve pênalti que eles estão reclamando. Não teve. O pênalti do Daniel Alves foi falta do Daniel Alves, o cara que tropeça dele. Depois o outro lance do Arthur com o Otamendi, muito reclamado também. Tem até um lance também que o Daniel Alves, ele desequilibra o Messi, mas também é fora da área. Fora da área, né? O Messi falou que a Copa estava armada para o Brasil e que não ia participar da corrupção, palavra do Messi, por isso ele não ficou para receber essa medalha aí. O meu medo tá na pressão. Não, né? O meu medo tá na pressão que a AFA pode fazer em cima da Conmebol, tendo em vista que o Cruzeiro tem um jogo importante contra o River Plate esse Mas mês. a Conmebol não gostou das declarações do Messi. Mas eu não confio na Conmebol, não. Não, mas eu acho que isso aí... Você tem os motivos. Tem os meus motivos. Isso aí vale uma advertência ou mesmo uma multa pro Messi. Porque foi muito pesado o que ele falou e o Brasil jogou muito mais do que a Argentina, Messi. Você vai me ajudar aí. Vamos ver então a decisão da Copa América no Maracanã. O Maracanã da Maravilha, você estava lá. Era um dos 69.988 presentes. Pagantes, e a renda, Léo? Pagantes foram mais de 58 mil, a renda de 38 milhões 770. Que é isso, meu Deus? Quase uma 40 cena, milhões. Né? Quase 40 milhões. Saiu o gol do Cebolinha, que foi o craque do jogo, né? E grande sensação da Copa e América os dois também. Caras né? aí que mudaram o time e que entraram depois, né? O Gabriel Jesus, que olha que jogada de salão, ele passa a bola de um pé pro outro. E o outro vem o Cebolinha com muita Muito se critica o Firmino, Toledo, mas ele quem fez essa roubada de bola. Mas ferrava demais. Nossa senhora, ferrava demais esse jogo. E esse pênalti aí não tem dúvida. Eu não aguento o Thiago Silva não, Leopoldo. Esse é o único medo meu na seleção. Ele lá na Europa, ele dá cortada na bola dentro da área. Ele não tem equilíbrio. Toledo, Pênalti. a imprensa carioca, a imprensa paulista estão dizendo que é o renascimento de Thiago Silva e Daniel Alves. Eu não confio nele. O Thiago Silva eu não confio. Do Daniel Alves, ele sempre dá uma rateada nas horas principais. Lá no PSG é assim. Ele corta a bola no meio da área sem ninguém saber por quê. Tá aí o único gol que o Brasil levou nessa Copa América. A roubada de bola do Firmino aí que você acabou de falar. Foi a melhor jogada do Firmino na final. Foi roubar essa bola.
E aí o Arthur, que jogador sensacional. Ele é volante, ele conduz como um camisa 10. Vamos ser dá sinceros. um passe dos os dois principais jogadores, junto com o Everton Cebolinha, da seleção nessa Copa América, foi Arthur e Casimiro, jogadores de destaque e protagonistas na Europa. E o Cebolinha jogaram muito. Não, falhei não citar o Daniel Alves, que foi E sensacional. a expulsão do Gabriel Jesus, justo ou não? Absurdo. Depois teve um lance igual do Peru, ele não deu amarelo. Foi justo, Dadá? Ah, para, Dadá. Aquele ele pulou de costa. Não, justo. Ah, lá, ele Dadá. estava reclamando até da mãe dele. Não, ali não até foi da mãe dele. reclamação. Também não acho justo. Não foi por reclamação. Foi pela entrada. Não acho justo a expulsão, não. Até da mãe Foi dele. pela entrada. Essa jogada aí, ó, foi pênalti? O cara entrou de ombro, disputou o espaço, como é que vocês acham? Eu e Toledo, a gente está com a mesma opinião. A gente acha que não foi pênalti. Eu acho que ali Eu também acho que não. O cara tem direito a fazer. Mas ele impede a progressão do atacante. E olha só, ele sai da bola. Porque normalmente. Normalmente, Léo, é falta quando. Não é falta quando você está disputando a bola. Ele já veio de encontro com a intenção de. Agora, olha o jogador que a gente forma no América. O jogador do América não tem medo. O cara tem 22 anos, ele pegou a bola, pôs debaixo do braço, eu vou bater. Você quer dizer... Você está lembrando do pênalti contra o Fluminense na Série A? Se você não continuava com a seleção brasileira e América. Quem disse que aquele jogador foi formado no América? Aquele foi formado no Atlético. E não quis bater o pênalti no América. Agora, enquanto o Thiago Silva estava chorando lá atrás, sentado na bola, o Richarlison, que tem 10 anos a menos que ele, estava pegando a bola para bater o pênalti. Isso é que é jogador, rapaz. E aí a festa, os jogadores com seus respectivos troféus. O Peru surpreendeu e entrou na final, Hugão. Isso é o título para ele. Isso é o título. Porque todo mundo falava muito no Chile, na própria Argentina, no Uruguai, tá aí, ó. Meu piruzão cabuloso, fraquejou. Dadá Maravilha estava lá no Maracanã, gostou da seleção, acho que o trabalho do Tite tem que continuar. Bati palma, tô com um calo na mão de tanto bater palma pro Brasil, gostei do Brasil, recuperamos a América do Sul e agora vamos recuperar o mundo. E o mais legal, Léo, foi a intensidade e a vontade do Brasil. O Brasil chegou junto, o Brasil disputou todas as bolas. É uma seleção brasileira que, além de bons jogadores, teve raça, união, e aí não ficou perdendo para a Argentina, nem para Paraguai, nem para Uruguai, para ninguém. Foi um timaço, principalmente da união. Agora, outra coisa importante que aconteceu nesse final de semana, além da festa da seleção brasileira, foi isso aí, o amistoso, jogo treino do Cruzeiro com Inter de Minas, Hugão. Não foi? Foi, bom jogo. O Cruzeiro esticando as pernas aí pro jogo da Copa do Brasil. Como é que foi isso nessa aí? semana? Então, chefe, o jogo... Vamos lá. Jogo duro? Jogo duro. Sempre é um jogo pegado. Sempre é um jogo pegado com o Cruzeiro e com o Mano Menezes, no estilo que a gente sabe como é que é o estilo do Mano Menezes, né? Tá todo mundo inteiro? Todo mundo jogou? Mas falaram que parece que a opção dele também foi, novamente, foi o Ariel Cabral, né? No meio campo. Coisa que não me agrada muito, né? Mas se o Ariel Cabral vai a campo, vai ter a minha torcida, né? E eu espero que ele tenha uma atuação bem diferente da atuação que ele teve nos últimos jogos, quando foi solicitado pelo treinador Celeste. Quanto foi esse jogo aí? Me deu uma amnésia agora. Pedro Rocha fizeram os gols da vitória do Toledo agora sobre o poderoso Inter de Minas. O que me deixa... vai disputar a terceira divisão mineira. E o que me deixa muito satisfeito com esse time do Cruzeiro é o seguinte. Tivemos agora a intertemporada. O Rodriguinho e o Pedro Rocha, eles não fizeram a pré-temporada com o time do Cruzeiro e chegaram aqui já com o campeonato em andamento, né? Ou seja, agora eles tiveram tempo de se recuperar e treinar separado com o clube. Pois bem, vamos ver o que aconteceu no Maracanã, além do título da seleção brasileira na Copa América? Da Lapa, Toledo, ele foi reconhecido pelo Maracanã e reverenciado pela torcida. Custar a reconhecer porque tá aparecendo um pagodeiro, né? Se ele tira o chapéu, o Maracanã inteiro ia reverenciá-lo. Antes da gente passar a bola pro Stanley, fala da sua emoção. O coração partiu. A emoção foi muito grande, porque eu acho que eu já estou caindo no esquecimento. Tá nada? Se não fosse aqui a TV Alterosa, eu poderia estar caindo no esquecimento. Se fosse Minas, tudo bem, mas foi no Rio de Janeiro. Então foi maravilhoso. Maravilhoso, Dadá, você é um externo rei. Vai no Alerta Stanley. Boa tarde, gente. Tudo de bom. Um abraço. Alterosa Esporte.
Oferecimento Grupo Souza Lima.